Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de a gente começar, gostaria de pedir para que quem já é inscrito curta o vídeo, quem não é inscrito se inscreva no canal. E sugerir a vocês, caso tenham alguma dúvida ou gostariam de tratar de algum assunto específico em relação a este protocolo, que comente aí no vídeo para a gente poder produzir o vídeo já direcionado, ok? Hoje a gente vai tratar desse assunto aqui, ó, que é restrição de movimento da coluna vertebral. É um assunto de extrema importância, então a gente vai tentar ser bem objetivo apenas nessa introdução aqui que já tem muita informação, certo? Às vezes vocês podem ter estudado outros protocolos, e então vai haver bastante diferença em relação ao que vocês já viram. No reconhecimento aí, ó, o item 1, as vítimas de acidente de trânsito, doméstico, trabalho, esportivo, nas agressões interpessoais que tenham sido submetidas a grande descarga de energia, de acordo com a cinemática do trauma. Então, a pessoa sofreu uma grande descarga de energia. Haja risco potencial de ter sofrido alguma lesão em virtude do trauma. Então, ela tem que ter uma descarga e ela tem uma descarga de energia e ter sofrido um trauma. Ter seu quadro agravado em função de possíveis movimentações ou ter seu quadro agravado em função de possíveis movimentações inadequadas. Então, são duas situações, certo? Eu vou marcar só as duas aqui para vocês ficarem atentos. Descarga de energia, grande descarga de energia de acordo com a cinemática do trauma ou possíveis movimentações indevidas. A pessoa sofreu um acidente de trânsito e ela caiu no meio da rua e as pessoas tentando protegê-la pegaram ela no colo e carregou ela e colocou na calçada. E aí, para completar uma situação, as pessoas podem ter colocado um travesseiro, alguma coisa para escorar a cabeça da pessoa, achando que estavam ajudando. São duas coisas que podem agravar o acidente. Então, a grande descarga de energia, o acidente de trânsito, ela caiu com extrema força, com uma força muito grande, e depois ela teve uma movimentação indevida, certo? Então, são duas coisas que a gente tem que estar bastante atento e verificar durante aquela avaliação dos 3 S's, a cena e a situação, beleza? Vamos para a conduta. O que a gente vai olhar? Avaliar e priorizar a segurança no atendimento. Isso aqui sempre vai ter nos itens. Iniciar a avaliação primária. Olha só que interessante aqui, ó. Avaliação primária. X, A, B, C, D, E. Então, houve a introdução de um X aqui antes do A, certo? Então, isso aí é uma novidade. Brevemente a gente vai comentar. Porque é um assunto do protocolo. Caso queiram isso com prioridade, comentem aí que a gente trata esse assunto o mais rápido possível. Mas eu não vou comentar por enquanto. Vamos nos ater à questão do RMC. Então, ó, avaliar a questão da avaliação, fazer a avaliação primária, o XABCDE e intervir conforme necessidade. O item 3 aí, ó. Caso a vítima apresente alteração em ABCD, isto é, vias aéreas obstruídas, respiração dificultosa, sinais de hipoxemia, hemorragia maciça não controlada, sinais de choque circulatório, alteração da consciência e proteção da coluna vertebral é mandatória. A proteção da coluna vertebral é mandatória. Então, visto que sob tais condições a emergência em extricar e evacuar. Olha só, mais um termo aí diferente, mas esse nós vamos tratar dele agora.
Então, caso a vítima apresente alguma dessas situações aí, então a restrição, porque a gente viu lá no começo, ó, descarga de energia e movimentação inadequada. E ainda, caso a vítima apresente alguma dessas essas alterações aqui, alteração no ABCD, a proteção da coluna vertebral é mandatória, visto que sob tais condições a emergência é em extricar. Então, olha só, então caso a vítima esteja grave e ainda tenha algum desses itens do ABCD alterado, tais condições, tudo isso quer dizer que é emergência em extricar. A vítima sofreu um acidente, está presa, sofreu uma queda de moto e ela está presa embaixo do veículo, por exemplo. Então é uma grande descarga de energia, ela pode ter lesionado várias coisas e não ter e ainda ter alterações do ABCD. Então o extricar seria retirar aquela vítima daquele local, dando condições de fazer o atendimento. Então, esse extricar é justamente isso, certo? Retirar a vítima do local que ela está e dar condições de atendimento. Evacuar, extricar, evacuar. Então, seria uma condição mandatória a proteção para poder fazer essa extricação. O item 4. Vítimas estáveis clinicamente, decidir quanto à necessidade de proteção da coluna vertebral seguindo o algoritmo de restrição de movimentos da coluna. Então, olha só, aqui está falando que vítimas estáveis, decidir. Então, o socorrista ele vai ter autonomia, ele vai ter uma flexibilidade, uma discricionariedade para poder decidir quanto à necessidade de proteção da coluna cervical. O que seria essa proteção? Usar ou não o colar cervical. O item 5. Crianças abaixo de 3 anos de idade muitas vezes não respondem adequadamente à anamnese. O que é a anamnese? É uma entrevista. Você vai perguntar para a vítima o que ela está sentindo, onde ela está sentindo dores, quais as alergias que ela tem, o que ela comeu, onde que ela estava. Então, a anamnese é uma entrevista. Assim sendo, considerar imobilizá-las. Então, as crianças menores que 3 anos, elas não respondem bem à anamnese. Então, é melhor considerar imobilizá-las. Não está mandando imobilizá-las, está falando considerar, certo? Então, é uma prioridade imobilizá-las, mas é necessário considerar. Porque às vezes é melhor a criança e continuar, se ela está no colo do pai ou da mãe, às vezes é melhor ela continuar do que retirar ela do colo da mãe, colocar ela em cima de uma prancha, de um local para estabilizar e ela ficar agitada, nervosa, querendo o colo da mãe e isso gerar movimentos e acabar agravando alguma lesão. Então, às vezes é melhor deixar ela no colo da mãe e não imobilizar ela numa prancha longa, por exemplo. E o item 6. Quanto à técnica de extricação. Lembra da extricação aqui em cima, ó? Extricação. Sempre que em condições, obedece a comandos, não apresenta lesão que impeça a deambulação e problema em ABC. Deve ser permitida a autoextricação assistida, orientada, sem o uso de colar cervical. Olha, um item só, quanta informação. Então, quanto à técnica de extricação. A técnica de extricação ela pode ser de várias formas. Antes era com a prancha longa, com o CAD, com algum outro tipo de equipamento, chave de Haltech. Então, poderia ser utilizar diversas técnicas. Mas aqui está falando o seguinte, quanto à técnica de extricação, sempre que em condições, vamos ignorar esse parêntese por enquanto, ó, sempre que em condições, então, sempre que em condições, deve ser permitida a autoextricação sem uso de colar. Então, sempre que em condições, deve ser permitida a autoextricação sem uso de colar. Vamos só nos ater a esse trecho por enquanto.
Sempre que em condições, deve ser permitida a autoextricação. Se a vítima ela tem condições de sair deambulando, ela obedece a comandos verbais e ela tem condição de sair deambulando, então a gente vai permitir essa autoextricação. Mas tem uma condição, ela deve ser assistida e orientada. E orientada. E orientada. Por que ela tem que ser assistida e orientada? Porque quando a vítima começa a fazer os movimentos para sair, caso ela apresente alguma dor, alguma reclamação, ela deve ser interrompida e fazer a extricação conforme a técnica mais adequada, tá? E aí ainda tem o detalhe, ó, sem o uso de colar cervical. A vítima não tem lesões aparentes e não tem nada que impeça ela de movimentar, então pode ser retirada sem o uso de colar, certo? Agora vamos lá no parêntese, que basicamente eu já falei tudo. Então, ó, no parêntese, obedece a comandos, então ela está consciente, ela está lúcida, ela está responsiva, não apresenta lesões que impeçam a deambulação, não tem nenhuma lesão de membro inferior, não tem nenhuma lesão no tórax, né, que impeça ela fazer essa deambulação, ou problema no ABC. O que é o ABC? As vias aéreas desobstruídas, boas condições de respiração e questão da circulação estar em boas condições, pulso, pressão, não ter hemorragia grave, tudo isso estar em boas condições. Se ela tiver dessa forma, obedecer a comandos verbal, não tiver lesões que impeçam ela de fazer a deambulação e ainda não haver problemas no ABC, pode ser permitida a extricação. Então, em resumo do item 6, quanto à técnica de extricação, ela deve, sempre que em condições, deve ser permitida a autoextricação assistida e orientada, sem uso de colar, ok? Então, é uma nova opção para o socorrista. O item 7. A proteção minimalista da coluna cervical deverá ser realizada simultaneamente à abordagem do socorrista para avaliação primária. Essa proteção minimalista, eu entendo que a gente proteger com o colar cervical ou com as próprias mãos, fazendo a imobilização com as mãos, de forma que a gente não abafe, não prejudique a movimentação da vítima quando ela está em condições de respirar bem, de conversar. Então a gente deve não abafar demais a vítima, por assim dizer, não comprometer demais, assustar ela com o encosto de cabeça, com o colar cervical apertado demais, mas a gente deve estar bastante atento quanto a qualquer outra situação. Então, a proteção minimalista da coluna cervical deve ser realizada simultaneamente à abordagem do socorrista para avaliação primária. À medida que a avaliação primária for evoluindo, essa proteção minimalista ela pode passar a ser uma proteção mais séria, mais completa. O item 8. Para a remoção da vítima no solo, utilizar preferencialmente. Olha só esse item aqui. Isso aqui mudou em todo o protocolo em relação aos procedimentos que antes eram utilizados. O primeiro item aqui, ó, a primeira prioridade, vou até mudar a cor aqui para ficar diferente dos demais, certo? Então, o primeiro item aqui, ó, prancha scoop. Essa prancha scoop é uma espécie de prancha em colher. Então, não é um item que a gente vê por aí normalmente. É um item novo que está entrando nos equipamentos do Corpo de Bombeiros. O item 2, elevação em cavaleira. Essa elevação em cavaleira era a última opção que era utilizado no manual anterior. Agora ela é a segunda, certo? E por último, elevação em cavaleira e prancha. E por último, ó, terceiro aqui, rolamento e prancha. Rolamento e prancha, que era a primeira. Eu estou fazendo essa comparação
apenas para questão de estudo, para vocês verem que mudou e que é um item extremamente importante para questão de prova, porque às vezes o estudante, o concurseiro, o militar que às vezes vai fazer alguma prova de dentro da corporação, ele estudou tanto aquele outro manual que ele não dá atenção para esse item aqui, ó, que é a remoção da vítima. E aí ele acaba não prestando atenção nessa ordem. Então fique bastante atento com o primeiro, que é a prancha e scoop, o segundo, elevação em cavaleira e prancha, e o terceiro e último, rolamento e prancha, certo? Nos deslocamentos, esse item novo também é importantíssimo, isso é uma informação nova. Nos deslocamentos, vou apagar aqui, mas fiquem bastante atentos. Nos deslocamentos para a unidade hospitalar cujo tempo superior a 30 minutos, 30 minutos, transferir a vítima da prancha longa para o colchonete da maca. Transferir a vítima da prancha longa para o colchonete da maca, fixando-a com cintos de segurança e suporte craniano. Isso também é uma informação nova. A gente vai fazer uma segunda movimentação da vítima. A guarnição, a equipe de socorro, ela faz a primeira movimentação da vítima quando ela estabiliza a vítima no local do acidente e vai fazer essa segunda movimentação aqui. Então, esses dois itens aqui, bastante atenção, item 8 e item 9. Esse item 2 tem a questão do X, ABCDE, que a gente vai ver depois. Item 6, autoestricação. Autoestricação. São os itens que vocês têm que estar atentos, ok? Era para ser um vídeo curto, porém o assunto é extremamente importante, acabou delongando um pouquinho. Mas acredito que foi bastante relevante e, como eu disse no começo, caso tenha alguma dúvida, alguma questão, comenta aí que a gente vai debatendo e a gente vai aperfeiçoando o conhecimento. Essa série de vídeos que eu estou fazendo não é apenas para eu simplesmente falar, mas para a gente debater e a gente aprimorar os nossos conhecimentos. E mais importante ainda, vamos continuar estudando sempre para a gente, caso a gente utilize esses conhecimentos, fazer esse tipo de atendimento, a gente possa prestar o melhor atendimento para quem for estiver precisando ali no momento, quem tiver sofrido um acidente, para que a gente possa atendê-lo da melhor forma possível e não incorrer no caso de agravar uma lesão, certo? Fazer essa movimentação indevida aqui, para que a gente faça a melhor movimentação possível e a gente dê uma sobrevida para esses pacientes. Então, muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.